E aí, meu chefe, Shalom, tudo bom? Meu chefe, eu estava ouvindo sua live e é assim, eu sou de perguntar porque às vezes, por falta da pergunta, a gente não tira certas dúvidas. Veja bem, chefe, o senhor cita na live que o senhor fez, que o senhor enviou para os meninos aqui, que até um irmão meu aqui tem essa live, o Jacques também tem, e eles mandaram para mim dar uma analisada e mandaram até fazer comentar para eles acerca de algumas coisas que o senhor falou. A primeira coisa que o senhor falou, o senhor disse que a queda do homem, que quem derrubou os pais, nossos pais, que nisso aí eu discordo do senhor, mas deixa para lá, que essa ideia de criação pelo que se sabe, é outra coisa, mas deixa para lá. O senhor disse que quem derrubou o homem, os nossos pais, foram os draconianos. Porém, as tábuas da Suméria, segundo Zacarias Sintim, a queda, não existiu esse fator queda do homem, não existiu, pois eles fizeram inseminação artificial no homem e deram essa origem de queda. E mesmo assim, se for por este lado, quem causou este procedimento aí, que foi contra ao Criador do Universo, foram os Anunnaki. Aí eu faço a pergunta para o senhor, quem é os draconianos e quem são os Anunnaki? Nesse caso aí que o senhor está citando aí, o senhor anula as tábuas da Suméria, é isso? O senhor anula todo o conteúdo do livro Perdido de Enki, que são 8 horas e 30 minutos, onde dá um relato todos das investidas da inseminação artificial, de tudo que foi feito ali, do procedimento que pegaram um homem não, era uma espécie de um chimpanzé, que aí evoluiu, criou o homem sapiens. Isso está no livro de Enki, no livro Perdido de Enki. E o senhor cita lá os draconianos, o livro de Enki não cita draconianos. Então, quem seriam os draconianos? Quem seriam os Anunnaki? Quer dizer que os Anunnaki não existiu? Quem derrubou o homem foram os draconianos? Os Anunnaki fica onde, professor? Então, eu gostaria, por favor, com humildade, se o senhor poderia me dar uma explicação sobre isso aí. Porque se o senhor diz que foram os draconianos, que aquilo lá que está no Gênesis, lá no Bereshit, é tudo verdade, então, de fato, os livros de Zacarias Sintim podem jogar tudo no esgoto, segundo o que o senhor está falando. É incrível, né? Mas eu gostaria, por favor, que o senhor, com humildade, o senhor me desse um parecer aí. O livro de Enki, ele traz todo o relato da criação. Quando eles chegaram, eles trouxeram os Igigi para a mineração, os Igigi se rebelaram e os Anunnaki mataram os Igigi. E aí agora eles dependiam da mão de obra humana. E aí o Enki fez a investida da chamada da inseminação artificial, da mudança na genética. O geneticista Enki fez algo que foi contra o seu irmão Enlil. Enlil não aceitava de maneira nenhuma essa ideia. Mas mesmo assim, Enki fez isso, criando, através da inseminação e da manipulação da genética, criando Adamun e Tiamat. O primeiro homem se chamou Adamun e a primeira mulher se chamou Tiamat. Só depois que Enki, mais uma vez, ele tem relações sexuais com mais duas humanas, e aí depois de tempos e tempos e tempos, que nasce Adam e nasce Eva, né? Que é o chamado que teve no seu coração em criar o homem sapiens, o homem inteligente. Isso é o que se encontra no livro. Se encontra no livro. E após o dilúvio, aí agora o Criador do Universo pede a Enlil que separe um povo para falar da sua palavra, que é os judeus. E isso foi o que eu li, isso foi o que eu estudei, tenho estudado. O senhor entra em detalhe aí dos draconianos, o senhor entra em detalhe de jardim, o senhor entra em detalhe de queda. As tábuas da Suméria antiga é catalogada e não fala nada disso. Né? Não fala nada disso. Então, essa ideia de draconiano, o senhor tem que ter uma fonte palpável para o senhor apresentar. O senhor entendeu? Não estou sendo contra o que o senhor fala, não. Só não concordo, porque o que as tábuas da Suméria falam é totalmente diferente. Você está confundindo as coisas, mas vou responder com muito carinho. Muito antes das tábuas sumerianas serem escritas, a queda foi exatamente colocada nos livros achados de Qumran, escondidos em cavernas. Nestes livros, estou com a fonte aqui, mostra claramente que quem levou a queda do homem foi os draconianos, e combina perfeitamente com a Torá. Mostra claramente. Os sistemas híbridos que você está falando, que está nas placas sumerianas,
Só começou depois, muito tempo depois, milênios depois da queda do homem. E quem levou a queda do homem foram os draconianos. Entende? Foram os draconianos. Essa história está 100% inserida e harmonicamente está dentro da Torá. Mostra o que os livros sumerianos falam. Os livros da Suméria falam e mostra também que os draconianos viviam neste planeta antes do homem e que eles praticaram uma vingança contra o Criador. Entendeu? Mas não é isso que o livro de Enki fala, professor. Não é isto. O livro de Enki não cita que havia uma raça antes. Poderia até haver. Porém, a queda do homem, essa tal queda aí, entre aspas, né? Que é utópica, mas deixa para lá. Essa dita queda aí que o senhor fala aí, está registrado que foram os Anunnaki que investiram nisso aí. É o que está registrado. Os Anunnaki, Enki fez isso, contrariando o que Enlil não queria, né? E sua irmã Nana também não achou certo, mas apoiou Enki nessa investida. Foram 3. Enki, a irmã e o enfermeiro, que era o comandado por Enki, que fizeram a investida nesse homem das cavernas aí, e surgiu o homem, não é o homem sapiens, aí foi o homem coletor de ouro, os escravos, só depois que Enki criou o homem sapiens. É o que eu tenho estudado. E o senhor descarta, o senhor está descartando tudo, o senhor está dizendo que existia uma raça draconiana, mas está escrito onde? No livro de Enki? É impossível. No livro dos Anunnaki não tem isso. A queda está atribuída, essa suposta queda, aos Anunnaki, professor. Não acredito em tudo do livro de Enki. Não acredito, porque muitas coisas do livro de Enki não harmoniza-se nem com a Torá e nem com outros escritos harmônicos em termos de hieroglifos encontrado que contradiz. Precisamos aí ter um pouquinho de complacência equilibrada para entender o que aconteceu. Foi o que eu fiz. Peguei tudo, estudei e fiz a filtro e fiz uma análise em outros escritos para poder entender o quebra-cabeça. Entendeu? Livro de Corã, professor, essa fonte aí que contém livros como o livro de Hanok, livro de Mahuzodok e outros, foram fontes que foram fantasiadas. Foram textos que foram fantasiados. Porque, por exemplo, o próprio livro de Hanok cita que os filhos de Deus, professor, eram os anjos caídos, e isso é mentira, porque nas tábuas da Suméria, os anjos caídos são os Igigi. Foram os Igigi que ficaram com raiva quando Marduk casa-se com a Terráquea, por apoio de Anu, que era o avô dele, falou que ele poderia fazer isso, e aí os Igigi, quando viu aquilo, disse assim, olha, se os Anunnaki podem tomar as terráqueas e tê-las como esposas, por que nós não faremos isso? E aí eles disseram, mas como iremos fazer isso? Iremos pagar tamanho preço? Eles disseram assim, aí o líder disse assim, que isso caia só sobre mim, e ali em mútuo juramento no Monte Hermo, eles opinaram por essa coisa aí, casar com os humanos, e gerou uma raça. Isso aí, quem causou isso aí, foram os Igigi. E veja que lá no livro de Hanok está os anjos caídos. Então veja que há fantasias nos textos. Os originais que está lá, que Zacarias Sintim, ele translitera ou traduz, são totalmente diferentes, meu chefe. Não acredito no livro de Enki. Eu não acredito. Acredito na Torá e acredito nos escritos achados em Corã e acredito também exatamente na arqueologia. Isso é que eu acredito, tá? Porque acima disso tudo tem também os escritos chamados quânticos, as vibrações quânticas, que são os códigos. Aí é que está a diferença. Os códigos é que mata tudo, joga tudo por terra. Tá entendendo? Então, fique tranquilo, meu irmão. Não acredita em tudo no livro de Enki. Enki fez hibridações, Enki pegou seres, tal, criou, tal. Eu não tenho dúvida disso. Não tem nada com a criação de Adão. Adão não tem nada com a criação de Adão. Isso foi comprovado com os estudos achados de Zacarias Sittim, com os estudos de Corã e com a Torá.
Não acredito no livro de Enki. Eu não acredito. Acredito na Torá e acredito nos escritos achados em Corã e acredito também exatamente na arqueologia. Isso é que eu acredito, tá? Porque acima disso tudo tem também os escritos chamados quânticos, as vibrações quânticas que são os códigos. Aí é que está a diferença. Os códigos é que mata tudo, joga tudo por terra. Tá entendendo? Então, fique tranquilo, meu irmão. Não acredita em tudo no livro de Enki. Enki fez hibridações, Enki pegou seres, tal, criou, tal. Eu não tenho dúvida disso. Não tem nada com a criação de Adão. Adão não tem nada com a criação de Adão. Isso foi comprovado com os estudos achados de Zacarias Sittim, com os estudos de Corã e com a Torá. O senhor não estudou o livro de Enki. O senhor não estudou. O senhor dizer que não harmoniza, harmoniza até o tutano. Harmoniza até demais. Tá entendendo? Talvez o que não tem harmonia é o senhor citar draconianos, onde eu conheço os reptilianos, que é uma raça que segundo fontes, os reptilianos são os próprios Anunnaki. Aliás, a palavra Anunnaki é aqueles que do alto vieram. Todos os que vêm de fora para cá são Anunnaki, não é? Porém, esses habitantes de Nibiros que tiveram aqui não tem nada a ver com draconianos. Não tem nada a ver. Esses relatos que o senhor passa aí é muito fantasia, professor. Com todo respeito, eu estou falando aqui para o senhor num alto nível de respeito. Vejo fantasioso demais. Ainda não terminei de ver a live do senhor, eu só estou discordando nessa tangente aí de draconianos. O livro de Enki, traduzido por Zacarias Sittim, 8 horas e meia de áudio, de estudo, eu estudei, estou estudando novamente e não vai não. E o senhor disse que não acredita na fonte do livro de Enki, traduzido das Tábuas da Suméria, fica complicado. O livro de Enki é mais velho do que esses escritos que o senhor achou, professor. O livro de Enki, mais velho, ele pede a um dos seus servos que escrevesse, não é? Que colocasse nas tábuas de argila, para que no futuro a humanidade venha a ter conhecimento disso. Agora, talvez, porque o livro de Enki, ele mostra bem claro que o Deus de Israel é Enlil, é um Deus tribal. E os judeus sabem disso, que é um Deus tribal. É um Deus tribal, um Deus que mandava matar os amalequitas, os amorreus, os jabuseus, etc, porque ele era um Deus tribal. Porém, ele era um Deus pastor que falava do Deus Supremo, do Criador Supremo, que dá o nome de Eterno. Tá certo, o Eterno, o Criador do Universo, certo? Existe um Supremo, porém, Enlil foi o Deus dos judeus. Foi o Deus que separou uma tribo para ele. Enlil. É o que está nas tábuas da Suméria. Eu não estou falando bobagem. Se eu estou citando bobagens, eu estou citando bobagens que Zacarias Sittim registrou, traduziu. É o que está nas tábuas, segundo Zacarias Sittim. Mesma coisa eu digo do livro de Enki. O livro de Enki foram fontes que foram fantasiadas. Você está se baseando numa fonte que você não tem certeza absoluta. Você está simplesmente se baseando numa fonte, você pegou os originais? Vamos lá, vou fazer um questionamento com você. Você pegou os originais de Enki? Primeira pergunta, você pegou? Você viu em que língua foi escrita? Segunda pergunta. Você por acaso fez a tradução e analisação da língua que foi colocada? Quarta pergunta. Quem foi o tradutor do livro de Enki? Quinta pergunta. Quem por acaso me comprova que o livro de Enki está 100% traduzido de uma forma correta? Sexta pergunta. É o livro de Enki fonte confiável? Sétima pergunta. O livro de Enki, por acaso, você tem provas técnicas de que o tradutor traduziu de acordo com os hieroglifos, com a língua vernácula, de uma maneira séria e de uma maneira magnífica? Oitava pergunta. É verdade o que está escrito ali? Ou tem muita fantasia? Agora me responda todas essas perguntas. Senhor, ouvi o áudio do livro de Enki, o senhor vai ver que não é fantasia, que combina. Há uma combinação perfeita, professor. Há uma combinação perfeita.
combinação perfeita. Em Mohenjo-Daro, tem lá provas lá com bombas nucleares, radiação lá em Mohenjo-Daro, nas planícies lá de Mohenjo-Daro, no deserto de Mohenjo-Daro, ali na cidade das planícies, Sodoma e Gomorra, onde comprova no livro de Enki que eles soltaram arma Brahma, que foram 6 bombas nucleares que foram lançadas lá. E isso está em plena harmonia com as tábuas da Suméria. Está em plena harmonia com o livro de Enki. Está em harmonia no livro de Enki, as costelas de Adamun e de Tiamat sendo cerradas para que o DNA Anunnaki, o DNA de Enki e de Nana, sua irmã, fossem introduzidos na fêmea e no macho. Está tudo lá. É perfeito o livro. Eu traduzi e vejo fantástico o livro, traz as respostas de tudo. E aí agora, me desculpe, é fantasiar. Aí não vai colar, não. Eu vou terminar de ouvir sua live. O que eu percebo de você, meu amado irmão, é que você ainda é um bebê, é uma criança, brincando com as letrinhas, achando que sabe alguma coisa, balbuciando as primeiras letras. Nem sabe você em que tempo nós estamos vivendo com provas científicas. É o tempo linear, tá? Nós estamos vivendo, estamos voltando para a criação, voltando para o tempo da criação. É uma coisa que você jamais vai descobrir se você não estudar com profundidade. Você não imagina como era o mundo antes da destruição que ele foi objetivada pelos draconianos. Quem destruiu foi o Eterno, né? Foi o Anunnaki Todo-Poderoso, que também é um Anunnaki, claro, porque qualquer um que vem de lá de cima é Anunnaki. O Todo-Poderoso destruiu esse planeta por causa dos draconianos, né? O pessoal de Enki e de Enlil já é outra classe. Eles vieram de Níbiru, já vieram de outro sistema, tá? Já vieram de outro sistema. Os draconianos, então, se uniram com os nibirianos, encheram essa terra de ódio, de corrupção. Eu tenho tudo, meu irmão. Dizer que o livro de Hanok, o livro de Melquisedeque e outros não são fontes confiáveis, a mesma coisa eu te digo do livro de Enki. Professor, a fonte que o senhor bebe, eu posso pegar e posso beber, eu posso ler. O senhor pega os livros de Corã, que é o livro de Hanok, de Melquisedeque, e me chama de menino. Menino por que o senhor me chama? Porque eu não acredito no que o senhor está falando? Eu sou obrigado a acreditar no que o senhor está falando? Eu não caminho com as pernas de ninguém, eu ando com as minhas pernas. Eu não brinco com letrinhas, eu estudo as letrinhas. O senhor cria um livro e lança um livro para eu ler. Que eu vou ver que o senhor está apresentando se é fonte palpável ou não, porque me desculpe. O que o senhor apresentou aí, professor, com todo respeito, não é verdade, professor. Draconianos é fantasia, não é verdade. Se for verdade os draconianos, que o senhor cita aí, baseado nos achados de Corã, o senhor vai estar anulando tudo aquilo que está escrito nas tábuas da Suméria, tudo aquilo que os acadianos reservaram de pesquisa ou de arqueologia em si, vai cair por terra, porque baseado em quê? Nos achados de Corã, em livros que foram traduzidos? Ai, me desculpe, bebê, professor, que brinca com letras, é bebê que lê isso aí e acredita. Aí que é bebê, professor. Porque eu estou citando fontes. Eu estou citando para o senhor Zacarias Sintim. Está aí, ó. Os livros dele falam bem claro. Agora, se o senhor não acredita, fazer o quê? Que coisa, hein? E olha que o senhor falava muito dele, hein? Que coisa. Nunca o livro de Enki foi mais velho do que os escritos que eu achei. Nunca. E nunca será. Aí eu te faço os mesmos questionamentos. Quem me prova? Você pegou os escritos? Você provou? Por acaso você fez uma análise? Por acaso você pegou a tradução? Quem lhe garante que que o tradutor foi fiel? Tá aí a charada. O de Enki, professor, diz que eles chegaram aqui há cerca de 450 mil anos atrás. O dito do Shabat, por exemplo, está lá, que foi quando Eridu foi formado, catalogado as plantas, catalogado os animais, catalogado os peixes, catalogado tudo em 6 dias, e no 7º Anunnaki descansou, está lá. Só me desculpe, se tem algum picareta nessa história, chama-se Zacarias Sintim. Se tem, mas quando você lê, que você ouve o livro faz muito sentido, é uma fonte palpável, as tábuas da Suméria é palpável. Aí o senhor vai me perguntar, o senhor viu as originais? E eu vi as originais que o senhor está citando os achados de Corã.
Aí eu vou ter que acreditar em quem? No senhor ou em Zacarias Cintim? O senhor cita draconianos, as tábuas da Suméria não cita draconianos, né? Daí a pouco vai introduzir sirianos, acrobatas e outros seres que existem no universo. Essa história, o senhor sabe muito bem que eu acredito em vida fora da Terra. Acredito sim que possa existir essa raça que o senhor está falando aí, como os sirianos, os capelinos, greys e outros, e etc, etc, etc. Porém, nessa tangente que o senhor está tomando aí, não vai não. Draconianos aí que o senhor está tomando como causou a queda do homem, não vai colar não. Para mim não cola não. Exatamente. Isso sim, isso eu estudei, está comprovado que eles lançaram mesmo bombas nucleares, houve uma guerra terrível, e quem lançou foram os Anunnakis da parte do Eterno. Não foram em Enki e Enlil, foi para destruir Enki e Enlil. Porque se você estudar o touro de Enki, aliás, o touro de Enlil, para proteger as entradas dos campos de aviações que fazia a Enduru, exatamente a ligação entre terra e céus, Enduru. Você pode perceber que Enki era extremamente invejoso, mas destruiu o touro de Enlil, que colocou ali um touro eletrônico, sabe, um cibernético para proteger as entradas. Você pode perceber que Enki encheu o mundo de corrupção, tá? Encheu o mundo de maldade com suas ideologias, com suas idolatrias, ao ponto dos outros Anunnakis destruiu aquele mundo antigo com bombas nucleares. Eu estudei sobre isso, meu amigo. Professor, as tábuas da Suméria diz bem claro, professor. Quem lançou as bombas foi Enlil para destruir a rebelião de Marduk, filho de Enki. Eu acho que o senhor leu errado. Alguma coisa não está batendo. Aquele Nimrod lá, que tem aquele nome Nimrod lá das tábuas lá, de Siná lá, né, na terra de Sinai lá, que fez aquela torre como ponto de pouso, foi rebelião para os Anunnakis. E Marduk, filho de Enki, fez isso e foi mal aos Anunnaki. Pelo que os Anunnaki chegaram para Enlil e disseram: que providência será tomada? Isso foi após o dilúvio. E Enlil disse assim: infelizmente teremos que usar a arma Brahma. Isso foi mal ao Eterno, o Criador do Universo não aprovou o uso da arma Brahma, ou seja, da arma da elite, 6 bombas, e dá-se o nome das bombas: Tempestade, Destruidor, Derretedora de Montes. São 6 nomes que se dão lá, certo? Que eles lançaram para destruir a rebelião. E dali os Anunnaki mandou que professores ensinassem outras línguas à humanidade. Eles vieram para a América do Sul, vieram aqui para a América do Sul, para o Oriente, certo? Para os 4 cantos da Terra, ensinar idiomas diferentes, porque até aquele tempo um idioma só era ensinado pelos Anunnaki. Entendeu? Por isso que é complicado, é muito complicado. Tem hora que até me arrependo, tem hora de igreja, porque a igreja tem hora que deixa você até meio abestalhado e come tudo, porque depois que a mente começa a abrir é meio complicado. Ixi.